Tivemos 2 dias aí abençoados de conferência, foi uma bênção. Deus falou poderosamente comigo. Falou contigo também? Saí daqui transformado, querido. Deus é muito fiel. Como é bom poder servir a um Deus fiel como esse, né? Poder adorar esse Deus maravilhoso, sentir a presença dele. Querido, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 6. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Vamos ler a partir do versículo 60, lá no final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio qual eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui, querido, curva sua cabeça e feche seus olhos. Ô Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado pela tua palavra que vai ser ministrada nesse momento, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações poderosamente, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, Senhor. Nós damos liberdade para o teu agir aqui, Pai. Manifeste o teu poder sobre nós, Senhor. Venha sobre nós nessa noite, Pai, tirando tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Abra nossa mente para que venhamos entender, Pai, as tuas palavras. Que venhamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo. Entendendo que não há lugar que possamos ir, senão diante de ti, estar diante de ti, da tua presença, da tua glória, Jesus. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, capacita-me, Senhor. Que não seja eu aqui falando, mas seja o teu Espírito Santo conduzindo cada palavra. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, essa é uma passagem muito conhecida. Jesus, ele estava no auge do seu ministério. Jesus já era bastante conhecido, já estava operando, já tinha operado diversos milagres. Só que muitos que o seguiam para ouvir seus ensinamentos, mas não só para aprender. Eles seguiam por interesse, porque queriam aqueles milagres, eles queriam viver aquelas experiências com Deus. E estavam ali buscando Jesus por conta disso, por causa da cura, dos milagres. Sabe? E eles vendo aquilo, eles estavam vendo a promessa se cumprir, só que eles não entenderam as promessas. Se nós formos ler um pouco na frente aqui desse próprio capítulo, nós vamos ver que aquele povo queria fazer de Jesus rei. Eles não entenderam o objetivo primordial para o qual Jesus veio ao mundo. Não foi para um reino terreno, foi para um reino espiritual. Aleluia. E aqueles homens queriam que Jesus fosse rei, porque eles achavam que a promessa da vinda do Messias era para que eles viessem, para que o Messias viesse para tirar eles debaixo do jugo de Roma. Então eles não entenderam o objetivo de Jesus. Eu até preguei aqui no caminho de Emaús, aqueles homens frustrados pela morte de Jesus, exatamente por conta disso. Porque eles achavam que a morte era o fim, quando na verdade era apenas o começo de tudo aquilo que
Jesus tinha para fazer e tem feito até hoje. Sabe, aquele povo não estava entendendo. E muitas vezes nós nos encontramos assim, a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, mas nós não entendemos o verdadeiro objetivo. Às vezes a gente vem para cá buscando aquilo que atrasa a fome. Sabe, a gente precisa entender que Jesus morreu naquela cruz, não é para que nós tivéssemos dinheiro, não é para que nós tivéssemos um bom emprego, mas foi para nos salvar. Para nos dar algo muito mais valioso do que dinheiro, algo muito mais valioso do que reconhecimento, do que qualquer outra coisa. Foi para nos dar salvação, querido. Porque sem Jesus nós somos perdidos, nós estamos perdidos. E Ele que nos transforma, Ele que nos resgata. E a morte dele nos deu acesso ao Pai. Através do sacrifício de Jesus, que hoje nós podemos vir aqui ouvir o Senhor falando nos nossos corações. Sabe, antes da morte de Jesus, aquele povo tinha um relacionamento limitado. Eles não tinham acesso ao Senhor, mas é o sacrifício de Jesus naquela cruz que nos deu acesso ao Pai. Sabe, e a gente precisa entender isso, querido. Entender o propósito dele sobre nossas vidas, entender aquilo que ele tem para nós. E quando nós ficamos presos a coisas terrenas, qualquer coisa nos frustra, qualquer coisa nos magoa, e a gente precisa parar com isso. A gente vai acabar agindo como esse povo agia, por não gostar da palavra que Jesus tinha liberado, se afastou, porque eles estavam atrás de milagres e não daquele alimento verdadeiro que saciaria a alma e não a carne. Sabe? E para a gente entender um pouquinho de como chegou isso aqui, a gente precisa voltar ao início desse capítulo. A palavra diz que Jesus estava ensinando ali o povo e a multidão ia se chegando. E cada hora ia aumentando mais. Até que um discípulo vira para Jesus e fala: Senhor, está passando a hora, está ficando tarde. A gente precisa despedir esse povo, senão como é que a gente vai alimentar? Tem muita gente. E ali começa já o ensinamento de Jesus. Ele vira para o seu discípulo e fala: ué, alimenta você. Sabe, ele já vira para o discípulo, Jesus cria expectativa em nós, naquilo que nós podemos fazer, porque ele sabe que quando nós estamos com ele, querido, a gente pode todas as coisas. Glória a Deus. E aqueles discípulos não entenderam. Eles começaram a olhar com os olhos carnais, e aí é o perigo de nós olharmos para as circunstâncias com os nossos próprios olhos. E eu falei aqui na conferência que nós precisamos começar a olhar as situações com outros olhos, buscar em Deus uma visão espiritual de tudo aquilo que acontece. Aqueles homens viram para Jesus e falaram: Senhor, como é que a gente vai alimentar? A única coisa que tem aqui é aquele menino. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Isso aí é o que para essa multidão? Só que, queridos, a gente precisa entender que o pouco na mão de Jesus se torna suficiente para saciar a nossa fome, saciar a nossa sede, saciar o nosso espírito. Sabe, e aquele menino, ele se deixou ser visto com aquilo que ele tinha. E essa é a primeira pergunta que eu faço para você hoje. O que você traz quando vem diante da presença do Senhor? Sabe, às vezes a gente acha tão pouco, porque nós entendemos a grandiosidade de nosso Deus. Às vezes a gente fala: poxa, meu coração é tão pouco, mas é tudo o que Ele quer. A minha entrega é tão pouca, mas é tudo o que Ele quer. A sua entrega, o seu coração, a sua disponibilidade para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Entenda, querido, talvez você hoje possa estar aqui não se achando capaz de fazer algo, mas o Senhor é que te capacita. O Senhor que multiplica os seus dons, multiplica os seus talentos, assim como Ele fez com aqueles peixes, com aqueles pães, que saciou a fome de uma multidão. Ele vai te usar para saciar a fome espiritual de uma multidão carente da palavra de Deus, carente da misericórdia dEle. Sabe, aquele povo está ali, ouvindo Jesus falar, vendo Ele fazer milagres, e para completar, é alimentado por Jesus, alimentado fisicamente. Imagina eles horas ali, a fome batendo, e vem Jesus diante, depois de tudo que faz, ainda vem com pães, peixes. A palavra vai dizer que sobrou ainda. Sabe, então aquele povo se alimentou verdadeiramente, talvez muitos ali se alimentaram de uma maneira que já não se alimentava há muito tempo. Eu imagino ali pessoas carentes, que talvez em casa não tinha, mas viram Jesus multiplicando aqueles pães e se sentindo saciados, e ficaram impressionados com aquilo. Só que, por olhar o carnal, não entenderam o espiritual que Jesus estava querendo mostrar. Não entenderam aquilo que Jesus veio trazer. Sabe? E eu imagino aqueles homens saindo dali, diante de Jesus, indo para casa, impactado com aquilo, falando: caramba, esse Jesus é incrível. Poxa, nós aprendemos muito, eu fui curado e ainda fui alimentado. E a palavra vai dizer, e logo depois vem aquela passagem que eu preguei aqui na conferência,
quando os discípulos vão atravessar o mar e vem a tempestade, tudo aquilo acontece, Jesus vai ao encontro deles, eles atravessam para o outro lado. E o dia amanhece e aquele povo vai de novo ao encontro de Jesus. Vai ao encontro de Jesus novamente. E quando eles chegam lá, Jesus não está. E eles então resolvem atravessar para o outro lado e encontram Jesus. Mas não buscando como Jesus queria que eles buscassem. Sabe, no versículo 27, Jesus vai falar: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E é aí que está, querido. E ainda complementa: porque a este o Pai Deus o selou. Sabe, é isso que está. Às vezes a gente está tão preocupado com as nossas coisas, a gente está tão preocupado com as nossas necessidades aqui na terra e nós nos esquecemos daquilo que Jesus tem para a nossa vida. E às vezes a gente vem para a igreja, passa tempo buscando e tal, buscando algo carnal, querido, só que Deus tem mais para a nossa vida. Sabe o que a gente precisa entender? Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Descansa no Senhor, porque Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando das suas coisas. Apenas se preocupe em buscar a presença dEle, em ser cheio do Espírito Santo. Sabe, verdadeiramente ter intimidade com Ele, verdadeiramente ter uma vida de relacionamento íntimo com Jesus. Sabe, para de vir para a igreja e Senhor, não é que você não possa orar por uma situação, não é isso, mas você não deve basear a sua busca apenas naquilo que você está necessitando ou acha que está necessitando. Sabe por quê? Porque quando você conseguir, você sai da igreja. E não é isso que Deus quer. Você não quer que você viva baseado em circunstâncias, viva baseado em necessidades carnais. Eu estou passando por um problema, eu vou buscar Jesus. Eu não estou passando por um problema, então hoje eu não preciso ir para a igreja não, hoje eu posso ficar em casa, hoje eu posso ir para o futebol, hoje eu posso ir para o shopping. Sabe, há tempo para todas as coisas. Sabe, a gente precisa verdadeiramente descansar nele, entender que ele está trabalhando e buscar a presença dele. Quando a gente vem para a igreja para verdadeiramente buscar o Senhor, querido, nada vai abalar o nosso relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Deus pode nos abençoar, podemos conquistar as coisas e aquilo não vai nos tirar da presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, a gente precisa entender isso, buscar ele, fazer como Jesus falou, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que permanece é a presença dele. O trabalho passa, querido, o dinheiro acaba, o carro envelhece, a casa vai ficando desgastada, mas a presença dele permanece, a palavra de Deus permanece nos nossos corações. Então, querido, saia daqui com o seu coração queimando e ardendo em buscar a presença dele, em buscar crescimento espiritual. Saiba que Deus tem muito para fazer na sua vida, querido. Saiba que você tem muito para viver na presença do Senhor. Então saia daqui querendo mais dele, buscando mais, querido. Não se contente apenas com aquilo que você já viveu, porque Deus tem mais para a sua vida. Aleluia. Sabe, os esforços que eles fizeram para ir atrás de Jesus, eles atravessaram o mar, que não era pouca coisa. Às vezes a gente lê a palavra e não tem a dimensão da situação. Foi um esforço que eles fizeram para ir atrás de Jesus, buscando algo que ia perecer, podendo fazer esse mesmo esforço para buscar a presença dele de uma maneira sobrenatural e viver novas coisas, novas experiências. Sabe, muitas vezes nós agimos assim, gastamos tempo buscando aquilo que Deus não vai nos dar, talvez hoje, pode dar amanhã. Ele quer nos dar a presença dele, salvação, intimidade. Aleluia. Como a gente viu aqui na conferência, o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Sabe, e é isso que nós temos que buscar. Precisamos nos firmar na palavra dele, não nas coisas. Nos firmar na presença dele e não nas coisas terrenas. Sabe, nós tivemos 2 dias de conferência, foi uma bênção, foi muito bom, eu recebi muito de Deus, só que é agora que começa o sobrenatural, é o posterior à conferência. A conferência a gente vem aqui para receber, aprender aquilo que Deus tem para nos falar, para nós aplicarmos no depois da conferência. Sabe, não adianta a gente viver de conferência em conferência, vai vir uma conferência, eu vou lá buscar, eu vou me entregar, eu vou adorar, e depois da conferência, e no culto normal? E na nossa casa? E no nosso trabalho? Lá nós também podemos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Sabe, a gente não precisa esperar uma data específica
específica, nós não precisamos esperar um momento específico, nós podemos viver o sobrenatural todos os dias. Basta nós buscarmos a presença dele todos os dias. Basta nós nos entregarmos todos os dias. Sabe, a gente precisa entender isso. Sabe, igreja, a gente precisa parar de viver na mesmice, a gente precisa parar de ser só mais um. Deus não nos chamou para ser mais um. Deus nos chamou para viver mais, para irmos além, para sentirmos a presença dele de uma maneira que nem nós imaginamos sentir. Sabe, de passar por problemas e em meio aos problemas estar vivendo o sobrenatural, mesmo com os problemas ainda acontecendo, vivermos o sobrenatural em meio ao deserto. O povo de Israel vivia o sobrenatural diariamente, mas não conseguia enxergar. Nós vamos agir como ele. Vamos agir como Josué e Caleb, que viram, entenderam os propósitos de Deus, e quando foi na terra prometida, viu os problemas, mas não focou nos problemas, focou na promessa de Deus. Aleluia. Sabe, isso é viver o sobrenatural. É vermos o problema vindo, vermos as dificuldades que nós vamos enfrentar, mas entendermos que aquilo nós não vamos enfrentar sozinho. Entendermos que aquilo não vai impedir de nós alcançarmos o que Deus nos prometeu. Isso é ter uma vida fincada na palavra. Aleluia. Não adianta ter uma vida, ser crente superficial, porque você vai passar por problemas, e os problemas vão te abalar de uma maneira que vai te destruir. Mas se nós estivermos fincados, firmados na palavra de Deus, entendendo o que Ele é, quem Ele é e aquilo que Ele tem para a nossa vida, querido, nós não vamos enxergar o problema. Vamos ser como Josué e Caleb, nós vamos ver a promessa, não os problemas para alcançar a promessa. Eles viram aqueles gigantes e falaram: isso aí é nada perto do meu Deus. Isso aí é muito pequeno. Sabe, Deus já tinha feito tantos milagres. E às vezes nós somos assim, a gente vê os milagres que Deus faz, a gente vê aquilo que Deus faz, mas quando a gente passa por um problema, por estarmos superficiais, a gente se abala, esquece. Sabe? A palavra de Deus vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então traga à memória o que você já viveu com Deus. E saiba que você vai viver mais. Sabe? Então, que ele não fique baseado apenas no que em datas específicas. Busque diariamente. E aqueles seguidores de Jesus não entenderam isso. Eles estavam, mais uma vez, passaram horas e horas ouvindo Jesus falar. Mas foi uma palavra que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Talvez naquele momento tenham sentido a presença, mas não se firmaram. E é o que eu falei aqui do pós-conferência. Nós viemos para cá, sentimos a presença de Deus, ouvimos a palavra dele, mas não aplicamos no posterior. E foi o que aqueles homens fizeram. Então no dia seguinte estavam ali apenas para se alimentar de novo, ver milagres. Talvez, não, vamos pegar esse Jesus, vamos levar. Quando Jesus vem com uma palavra dura, falando: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Quando ele vem com isso, se mostrando como ele é, que é o Deus vivo na terra, e uma palavra de confronto, aquele povo não sustentou. Começou a machucar, começou a incomodar. Sabe? E a gente precisa parar com isso. Que a gente vem para a igreja às vezes buscando algo, e Jesus vem com uma palavra dura para a gente não quer ouvir, porque a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Mas quem disse que aquilo que a gente quer ouvir é o que a gente necessita ouvir? Aleluia. Saiba que aquilo que Deus tem para a sua vida nem sempre vai de encontro com as suas vontades. A maioria das vezes não vai, mas é aquilo que você precisa. Aleluia. E a gente precisa ter maturidade para entender isso, maturidade para entender e aceitar o que Deus tem para nós. Ah, não, isso eu não quero não. Essa palavra eu não quero, não está boa. Querido, para com isso, para de ser criança na presença de Deus. Aleluia, Deus. Sabe, começa a crescer, começa a buscar amadurecimento. Sabe? E Jesus traz uma palavra dura, mas uma palavra de transformação. Porque o que Jesus queria é uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento, para que aquele povo pudesse entender o propósito de Jesus ali. Glória a Deus. E é isso que Deus quer para a sua vida, é que você entenda os propósitos dele para você. Mas se você se fechar quando ouvir uma palavra que não vai fazer um carinho no seu ego, não vai te amaciar quando você acha que precisa ser amaciado, porque nem sempre, eu estou passando por lutas, eu preciso de uma palavra de conforto, às vezes não é não. Lembra de Jacó? Jacó estava cheio de incerteza, cheio de insegurança, indo encontrar seu irmão, pensando que talvez o irmão pudesse matar. Numa situação dessa, querido, o Jacó queria o quê? Não,
que é uma palavra de conforto, um abraço aqui do Espírito Santo, mas não é isso que acontece. A palavra vai dizer que o anjo do Senhor vem e passa a madrugada inteira lutando com ele, é um confronto. Sabe, vem um confronto, mas muda ele. Glória, transforma a vida dele, e é isso que Jesus tinha para esse povo. Olha, eu estou falando essa palavra, mas é para que vocês entendam. É uma palavra dura de se ouvir, mas é para que vocês mudem o seu pensamento, para que vocês entendam quem eu sou. É isso que Jesus estava falando. Aleluia. Sabe, é isso que ele está falando para a sua vida. Baseie a sua vida em quem ele é, querido. Não naquilo que ele pode fazer, porque ele pode fazer milagres, ele pode fazer maravilhas sobre a sua vida, mas não é isso que tem que estar baseada a sua fé, não é isso que tem que estar baseada a sua caminhada com Deus. A sua caminhada com Deus tem que estar baseada em quem ele é. Ele é Deus, ele é Senhor, ele morreu para te salvar. Glória a Deus. Sabe? Então, querido, amadureça, é amadurecimento que ele tem. E eu quero fazer um paralelo aqui com uma outra passagem que está em João 4. A mulher samaritana, uma mulher que vivia a vida de qualquer maneira. Eu já falei aqui sobre ela, algumas ministrações no louvor. Sabe, para que você possa entender a grandiosidade daquela situação, primeiro você precisa entender que samaritanos e judeus, eles não se davam. Eles não faziam negócio um com o outro, eles não casavam um com o outro, eles não tinham relações um com o outro. Jesus ia fazer um caminho que seguindo por Samaria levava 3 dias mais ou menos, mas os judeus, para não passar por Samaria, davam uma volta e faziam um caminho mais do que o dobro, levavam 7 dias. Só que Jesus vai dizer no início de João 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluia. Porque Jesus tinha um ponto de transformação. Aquela mulher já começa que ela vai buscar água num horário que ninguém buscava água. Estava falando que ela ia buscar água, era por volta de meio-dia, mas naquela época tinha-se o costume de buscar de manhã cedo ou no final da tarde, início da noite. E ela ia no horário onde ela sabia que não encontraria ninguém, porque aquela mulher não era bem vista. Era uma mulher que já tinha sido casada 5 vezes, e aquele que ele estava nem seu marido era. Então aquela mulher, para a sociedade, era uma mulher perdida. E Jesus vai ao encontro dela, e ali começa da mesma maneira que João 6. Ela está falando de água. A água que vai beber, com sede, precisa da água. E Jesus, quando fala para ela, mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água e eu te daria água viva. Aleluia. Sabe? E Jesus está querendo entrar para o lado espiritual e ela continua não entendendo. E fala, mas eu quero essa água. Porque ela acha que é uma água especial, diferente, porque ela vê naquela oportunidade uma maneira de não precisar sair da sua casa e voltar para pegar água. Só que Jesus fala, você não entendeu nada. E é aí o momento que Jesus toca na ferida. E é quando eu falo, querido, os confrontos, eles são necessários. Os confrontos nos tiram da nossa zona de conforto e nos levam à mudança. Aleluia. Então, querido, deixe-se ser confrontado por Jesus hoje. Aleluia. Talvez você tenha vindo aqui esperando um outro tipo de palavra. Talvez você possa estar passando por uma situação e esperou vir aqui ouvir uma resposta de Jesus, um direcionamento, mas hoje o direcionamento de Jesus para a sua vida é mudança de mentalidade, mudança de postura. Aleluia. Hoje Jesus quer tocar na sua ferida para que você possa entender aquilo que Ele pode e vai fazer sobre a sua vida e através de você. Para que você possa entender quem verdadeiramente Ele é e pare de agir como você tem agido e comece a agir de maneira diferente, como Ele quer que você haja, para que você possa viver o que Ele tem para você. Não ache que você vai viver o sobrenatural de Deus vivendo da mesma maneira que você está vivendo hoje. Não ache que Jesus vai fazer milagres sobre a sua vida, fazer você viver maravilhas, vivendo de qualquer maneira. Não, Ele precisa primeiro que você mude a sua postura, que você mude as suas atitudes, para que Ele comece a operar na sua vida. Aleluia. Às vezes você pode estar aqui hoje falando, tem passado por tantos problemas, tantas lutas, mas você já experimentou mudar as suas atitudes? Você já experimentou agir de forma diferente, parar de ficar se lamentando, murmurando e começar a agir de uma maneira diferente, se posicionar como cristão verdadeiramente, como um adorador? Adorador, querido, não adora só quando tudo vai bem, tudo vai mal, ele continua adorando ao Senhor, porque Jesus é maravilhoso, porque Ele é poderoso e a minha circunstância, aquilo que eu vivo, não vai moldar e mudar Jesus.
Ele continua sendo quem Ele é, independente do que eu esteja passando. Glória a Deus. Podemos passar por lutas, podemos passar por crises, mas Ele continua sendo o Senhor, Deus Todo-Poderoso, soberano sobre tudo. Sabe? E a gente precisa entender isso. Deixa Ele confrontar você, deixa Ele te mudar de dentro para fora. Aleluia, Deus. Jesus está conversando com aquela mulher e ele toca na ferida, vai lá e chama o seu marido. Ele sabia exatamente tudo o que ela estava vivendo. E o fato dele pedir para ela chamar o marido, a ficha cai. E ela fala, não tem marido, Senhor. Aí começa a revelação de Deus. Ele fala, porque eu sei que você não tem marido, você já teve 5, e esse que você está, não é seu marido. Aí ela entende, começa a entender. E ali começa um diálogo incrível na Bíblia, que é sobre o verdadeiro adorador. E é com essa mulher que Jesus faz a maior revelação da adoração. É com essa mulher, uma mulher que não era bem vista pela sociedade, uma mulher que vivia a vida de qualquer maneira. Através do confronto, Jesus começa a revelar o sobrenatural para a vida dele. Ou você acha que essa conversa de adoração era algo normal, queridos? Ele começa a revelar aquilo que Deus espera de nós. Que Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade é isso. Tudo vai mal, eu estou adorando porque o Senhor é o Senhor. Sabe? Olha a diferença da conversa quando ela entende o confronto que Deus tem para a vida dela. Olha a diferença. Começa uma revelação do Espírito para a vida dela. E é isso que Deus tem para você. Então deixe-se ser confrontado, querido. Sabe? Às vezes você vai vir para a igreja, a palavra não vai fazer massagem, mas ela vai te levar para um nível diferente. Vai te fazer alcançar algo diferente. Vai fazer você viver algo novo. Algo que você talvez não imaginou viver. Sabe? Então, se permita viver novas experiências. Está passando por lutas, está passando por dores. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para falar comigo? Vai ministrando no meu coração. Sabe? Não deixe as frustrações moldarem a sua caminhada. Não deixe as decepções moldarem a sua caminhada. A nossa vida é assim. Às vezes a gente está por um caminho, mas não é aquele. E Jesus, para nos consertar, Ele permite com que algumas coisas se levantem, mas é para o nosso crescimento. Aleluia. Sabe, a gente precisa parar de ser meninos e começar a crescer. Sabe, a gente vai fazer igual aqueles discípulos, que ao serem confrontados, viraram as costas. Não vai fazer como a mulher samaritana, que foi confrontada e permaneceu para aprender mais. Sabe o que acontece com aquela mulher? Aquela mulher se torna uma evangelista. Aquela mulher que era mal vista pela sociedade, que tinha a vida totalmente perdida, que talvez aos nossos olhos nós olhássemos e falassemos, isso aí não tem mais jeito. Ela traz salvação para toda uma cidade. Porque se nós continuarmos lendo João 4, nós vamos ver que o povo vai ao encontro de Jesus e fala, Senhor, nós viemos aqui por conta do que aquela mulher nos disse. O testemunho daquela mulher leva uma multidão aos pés de Jesus. Essa é a diferença de quando nós nos deixamos ser confrontados para quando nós não queremos o confronto. Quando nós não queremos o confronto, nós agimos como esses discípulos em João 6. Nós viramos as costas. E às vezes a gente larga o ministério, a gente larga a igreja. E não acho que é de uma hora para outra, não. A gente vai esfriando pouco a pouco. Quando a gente vê, a gente já não tem mais força de vir nem numa reunião, num culto, nada. Sabe, querido? Então, não ache que e às vezes Deus nos confronta com situações também que se levantam. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação que a pastora que estava pregando, ela falou que às vezes Deus levanta pessoas para vir contra nós, para nos mudar mesmo. E às vezes a gente acha que aquela pessoa do nosso trabalho se levantou contra o diabo agindo. Não, às vezes é Deus permitindo que aquilo aconteça para transformar a nossa vida. Como é que você vai agir? Está passando perseguição, está passando luta, como é que você vai agir? Vai agir da maneira com que qualquer outro vai agir? Se lamentando, falando, Jesus não me ama, Ele esqueceu de mim? Ou vai mudar sua postura e continuar adorando e crendo, porque Ele vai agir na sua vida? Aleluia, Deus. Sabe, então, queridos, nós precisamos entender isso. E
Pedro entendeu. Pedro entendeu. Porque Jesus vira para Pedro e fala assim, vira para os discípulos, na verdade, fala, e vocês não vão também não? Pode ir com eles. E Pedro vira e fala assim, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida. Glória a Deus. Sabe que ele está doendo? O Senhor tem palavra de vida para você. Está difícil a situação, o Senhor tem palavra de vida liberada sobre a sua vida. Sabe, saia daqui crendo nisso, saia daqui confiando na palavra que é liberada sobre você, confiando naquilo que Ele tem para a sua vida. Não se deixe desanimar pelas circunstâncias. Saiba que Ele continua trabalhando. A situação não mudou, mas Ele está trabalhando em seu favor. Você continua no deserto, mas Ele continua trabalhando. Comece a olhar as circunstâncias de outra maneira. Comece a buscar de outra maneira. Mude as suas atitudes. Busque mais, se aprofunde mais na palavra. Adore mais verdadeiramente. Se rasgue diante da presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, Jó é um grande exemplo. Quando ele passou por tudo aquilo, ele escolheu adorar. Quando a mulher dele, a própria mulher fala, ei, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele vira, que mulher tola. Nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Esse era Jó, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo. A mulher dele virou as costas para ele e ele escolheu adorar. Aleluia. Ele disse, eu sei quem eu tenho crido. E ao tempo certo, Ele se levantará em meu favor. Ao tempo certo. Mas continue crendo. Continue confiando. Tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Continue confiando. Ele é Senhor. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de te amar. Ele não deixou de cuidar de você. Você que às vezes vira as costas para Jesus, porque vira de frente para o problema. Sabe, não haja como esses discípulos, haja como aquela mulher samaritana que foi confrontada e escolheu ficar. Ela poderia ter tido vergonha, ela poderia ter tido medo, ela poderia ter ficado com raiva. Não, ela continuou ali com Jesus, aprendendo e ouvindo sobre o sobrenatural. Aleluia. Sobre o espiritual. E ela começa a fazer os questionamentos, onde é que eu devo adorar, Senhor? E ele vira, não é o lugar, é o seu coração. Olha a revelação que Jesus faz para aquela mulher. Uma revelação que traz ensinamento ainda hoje, mais de 2000 anos, que a gente está aqui sentado ouvindo por conta da postura que aquela mulher teve diante do confronto. Entenda que a sua mudança de postura vai trazer transformação não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que te rodeiam. Você mudando de postura hoje vai ser um canal para alcançar as vidas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, onde quer que você esteja. Então mude de postura hoje. Escolha a postura de um adorador. Faça como Pedro fez. Senhor, para onde iremos? Essa palavra é dura sim, mas para onde nós iremos, querido? Senhor, Pedro estava dizendo, Jesus, a palavra é dura, mas a palavra é de vida. A palavra é dura, mas é a palavra que transforma. A palavra é dura, mas é uma palavra que nos vivifica. Não fique preso naquilo que eu queria ouvir isso, mas não era isso que Jesus falou comigo, querido. Porque Deus vai transformar a sua vida, creia nisso. Antes de te dar algo material, Ele quer mudar o seu espiritual, mudar o seu interior. Ele vai te mudar e te moldar. E quando você estiver pronto, Ele vai te entregar o que Ele tem para você. Ele não te esqueceu, Ele continua cuidando de você. Sabe? Deus tem feito tanto na minha vida. Deus tem me abençoado muito. Ano passado a gente passou por um momento de aperto muito grande, eu e minha esposa, mas ainda assim Deus me abençoou. Deus proporcionou que a gente fizesse uma viagem bacana para os Estados Unidos para comemorar o aniversário do Azaf. Não é porque estava abundante, não, foi porque Deus fez um milagre ali. Porque se fosse por nossas condições, nós não teríamos conseguido ir. Sabe, Deus tem mudado, Deus tem transformado a nossa vida dia após dia. Então a gente tem que começar a mudar o nosso entendimento, mudar a nossa visão. E hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da transformação. Não aceite sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas sair daqui transformado pela presença de Deus. Você crê nisso? Aplauda o nome do Senhor e se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Feche seus olhos, querido. Enquanto a gente toca esse louvor, quero que você feche seus olhos, que você deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixa Ele falar contigo nessa noite. Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida. Estamos aqui diante de Ti, Pai, com nosso coração aberto, Pai. Oh, Senhor, vem sobre nós nessa noite. Nós entendemos que nós precisamos mudar a nossa postura. Nós entendemos que nem sempre o Senhor vai nos entregar aquilo que nós queremos receber. Mas nós cremos que o Senhor vai entregar aquilo que nós precisamos receber, Pai. Então, ainda que a palavra doa, ainda que a sua resposta seja um não, que a sua resposta aparentemente seja ruim, mas nós confiamos no Teu agir. A partir de hoje nós escolhemos mudar, e a nossa postura é confiar e depender de Ti, crendo naquilo que o Senhor vai fazer, crendo que o Senhor é poderoso para mudar toda circunstância, mas acima de tudo mudar o nosso interior, mudar o nosso agir, mudar
mudar a nossa visão, nos transformar por inteiro. Então por isso, Deus, nós pedimos para que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, porque nem sempre é fácil. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas em Ti nós somos fortalecidos. E é por isso que nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor nos ajude a mudar a nossa postura, o nosso entendimento, mudar a nossa visão, Pai. Que a partir de hoje nós possamos olhar para tudo com nossos olhos espirituais, para que venhamos enxergar aquilo que o Senhor está enxergando sobre nós. Oh Deus, nós te damos liberdade para agir no nosso interior, no nosso coração. Toma o controle da nossa vida e nos transforma, Deus, de dentro para fora, nos limpando de dentro para fora, nos fazendo viver um novo tempo com mais maturidade, com mais intimidade contigo, ter um relacionamento profundo contigo, Jesus. Oh, Jesus, nos muda e nos volta, conforme a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transformar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transformar. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem, só Ele tem a palavra de vida. Essa passagem é muito legal, porque é muito parecida, né? Quando Deus fala, vocês não foram, não, também? Todo mundo foi. Acabou a pregação, vocês ficaram. A gente vai seguir o jogo. Se a gente for mais na frente um pouquinho, no capítulo 7, versículo 12, João Marcos estava muito confuso. Aí Deus fala assim: no meio da multidão tinha muita murmuração. Isso não é privilégio só nosso de hoje, não, né? Porque às vezes a gente reclama de algumas coisas, fica chateado com outros. Ali ele fala na palavra, tinha muita murmuração no meio das multidões. Não fala multidão, no meio das multidões. Uns diziam, ele é bom. Aí outros respondiam assim, não, mas ele engana um pouco. Olha isso. Uns conseguiam enxergar que Jesus era bom, transformava a vida das pessoas, restaurava, libertava, curava. No mesmo meio, no mesmo povo, ali no mesmo meio, vendo tudo aquilo, tinha um grupo que dizia, não, mas ele engana as pessoas. Aí a gente, se a gente para hoje para pensar, tu fala assim, como é que pode? Dentro da mesma igreja, Jesus curou a irmã. Não, mas espera aí. Ele não curou a outra, ele enganou a outra. Como é que é isso, gente? A gente precisa mudar essa visão, esse entendimento. O entendimento tem que ser o seguinte: ele curou a irmã, ele não enganou a outra. A outra que não está posicionada como aquela que foi curada. Então Deus é o mesmo. Ele quer curar todos, quer libertar todos, quer salvar todos. A
promessa sobre Abraão, todos podem alcançar. Mas a própria palavra diz que só vai alcançar aqueles que são filhos convertidos, caminhando de acordo com o Espírito. Filhos da conversão, do Espírito. Os da carne não. Mas são da mesma linhagem, da mesma descendência. Mas não são descendentes. Do mesmo ventre saiu Isaac, saiu Jacó e saiu Esaú. A Bíblia fala, Deus amou Esaú, amou Jacó e odiou Esaú. Então não tem, a palavra não falha. Quem falha é quem recebe. Ou quem não recebe, né? Mas não acabou. Eu ainda. Tá para todos. É só a gente, se enquadrar, criar o nosso quarto de guerra, né? Que às vezes a gente vê um filme, é um filme. É um filme. Às vezes a gente tem que dar de doido. Quer dizer, na verdade, doido não é somos. Porque não tem como ser normal e caminhar com Jesus. Se não está ao contrário. O que está escrito na tua camisa aí? Sobrenatural. Separa ali, Sobre. Natural está aqui, Deus não trabalha aqui. Deus trabalha aqui. No sobre. Sobrenatural. É onde nós temos que começar a nos habituar a andar. O que é o sobrenatural? É a pessoa chegar na tua casa e ver que você tem um espaço lá que você ora ali. Ali é meu canto de guerra, meu quarto de guerra, meu banheiro de guerra, meu, sei lá. É meu espaço de falar com Deus. É sobrenatural. Então, vamos aprimorar a visão. Eu gosto de lembrar desses versículos que tem nos textos, que é para a gente não ficar achando que só com a gente que acontece isso. Os caras tinham Jesus na frente deles. Eles viram tudo. Nós lemos e cremos. Os caras viram e duvidavam. Olha isso. Quem é mais crente? Quem é mais cristão? Aquele que presenciou e não acreditou? Ou aquele que leu o que aconteceu e creu? Glória a Deus. Toma posse disso. Vamos orar pelos pedidos de oração. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Deus amado, queremos agradecer, Senhor, por essa noite. Mas nesse momento queremos entregar em tuas mãos esses pedidos de oração, Deus. Não sabemos qual a necessidade dessas pessoas, mas nós temos certeza que o Senhor já está enviando resposta e solução para cada uma dessas necessidades. Seja cura, seja libertação, seja salvação, Pai. Porque nós cremos em um Deus de poder e glória. Porque nós não apenas te conhecemos de ouvir falar, Senhor. Nós te conhecemos porque nós caminhamos contigo, Senhor. Nós confiamos em Ti e cremos, Senhor, nos Teus milagres. Muito obrigado, Senhor. Toma cada um desses pedidos em Tuas mãos, nós te pedimos, Deus. Nós vamos deixar no Teu altar santo, nas Tuas mãos, crendo, Deus, que essas pessoas vão estar aqui conosco, dando testemunho das maravilhas que o Senhor fez na vida de cada uma delas, Pai. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite. Obrigado pelos louvores, pela palavra, por tudo que aconteceu, Senhor. Não permita, Deus, que sejamos enganados ou seduzidos por armadilhas do inimigo, Senhor. Nos orienta, Pai, para que possamos sempre estar em obediência, caminhando de acordo com a Tua vontade. Porque cremos, Deus, que assim as Suas promessas, elas vão se cumprir
na vida de cada um de nós, Pai. Muito obrigado que tenhamos uma semana abençoada, Senhor. Que algo de sobrenatural da sua parte nos alcance esta semana, Deus. Tira todo o incômodo, toda a tristeza, tudo aquilo que tem se levantado e parece uma barreira, Senhor, que está tentando impedir o caminhar do teu filho e da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derruba essa barreira, Senhor. Fortalece a cada um de nós e nos renova, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus, boa noite. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Elas todas queriam te